para vocês agora entenderem como que a gente traz, né, todas essas mudanças para dentro do nosso negócio, para trazer ideias, né, vocês entenderem também o que o mercado vem fazendo nesse sentido, nós vamos convidar para o palco nosso sócio, Dimas Tafelli, sócio da Code, do Tafelli Hits Advogados, mestre pela USP, especialista pelo IBET e pelo INSPER. Seja bem-vindo ao PC. Microfone laranja. Aí, pessoal. Backstage. Obrigado, meninas. Obrigada. Pela introdução. Tchau, Dimas. Prazer estar aqui novamente. Muito feliz e também uma responsabilidade muito grande. Vou dizer por quê. As meninas costumam subir cada vez mais a régua do evento. Quem esteve aqui no primeiro, no segundo, dá para ter uma ideia que as coisas vão evoluindo, então eu queria parabenizá-las publicamente. Eu acompanho, nem que seja nos bastidores, a realização de tudo isso daqui, e realmente é uma tarefa hercúlea, difícil, mas também gratificadora e muito recompensadora quando a gente vê um monte de gente boa aqui, né? Então, fico muito feliz aqui de estar aqui, obrigado pela oportunidade novamente. Vamos lá. Eu achava que sabia alguma coisa de direito tributário. Depois eu comecei a conviver com as duas ali, eu já tinha certeza que eu sabia mais ou menos. Com a reforma tributária, beleza? Bom te ver, hein? Com a reforma tributária, já tenho certeza que eu não sei nada, né? E a gente ouve aqui esses experts falando, o N falando, gente com background, muita coisa interessante, e aí cheguei à conclusão que não sei nada. Mas não vou falar sobre direito tributário na essência, vou falar um pouquinho sobre a forma de estruturar, estrategicamente entender como atuar com a reforma tributária. Deixa eu entender a lógica desse... Mudou? Não? Aí. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter uma overdose de conhecimento aqui, já sentimos um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, informação sem execução não serve para nada. A gente está ouvindo muita coisa, aprendendo muita coisa, a gente já ouviu de grandes pessoas, grandes players aqui, que a reforma tributária, sim, vai causar uma confusão, tanto do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista de prestação de serviços jurídicos, que é o nosso caso. E aí, eu tinha preparado a palestra e já meio que fui censurado aqui, achei até que o Alexandre de Moraes estava aqui, né? Por quê? Porque eu não posso falar de cliente, porque tem cliente aqui. Cadê o cliente? Está aí. Não pode falar de time muito assim, porque tem time aqui também. Não pode falar de família, que tem a família aqui também. Aí tem presidente da OB também aqui. Tá? Então eu falei, caramba, o que eu vou falar então que não vai ultrapassar essa linha aí? Brincadeiras à parte, quero mostrar para vocês esses 4 pontos aqui. Então eu vou falar de como a gente, na minha ideia, o que a gente está aplicando dentro das nossas empresas, como a gente vai recepcionar, já estamos recepcionando essa mudança, esse marco, né, como o Lobetti falou aqui, esse marco que é a reforma tributária na nossa vida profissional, na nossa vida de empreendedor, empresarial, etc. Contribuinte também, na essência. Então, eu vou tentar abordar rapidamente, porque o tempo urge aqui. Produtos, cliente, time e gestão. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Todos nós sabemos aqui que o background técnico é pressuposto. Alguém tem dúvida disso ou não? Para atuar no direito, é pressuposto. Para atuar no direito tributário, é ainda mais pressuposto. Então, eu não vou falar aqui de background técnico. Eu estou partindo do pressuposto que a gente já domina. Se eu não domino, eu tenho que ter capital para contratar quem domina e faz. Dá para entender estrategicamente isso? Beleza. Posicionamento. Se tem uma coisa que mudou o nosso patamar de game, patamar de atuação, eu sou formado desde 2006, o Marcos Melo está aqui, talvez me conheça desde aquela época, né, Marcos? Comecei a advogar lá em 2009, fui advogado no Marcos há muito tempo. Prazer estar aqui, eu vou te ouvir, Marcos, prazer você estar aqui também. E mudou a nossa forma de atuação, posicionamento. A gente tem que ter em mente que as pessoas se conectam pessoas, vocês já ouviram tudo isso, atrás de um CNPJ sempre tem um CPF, mas você precisa trazer uma conexão profissional com o seu cliente. Tá? Isso é o posicionamento. Quando eu falei de background, vamos fazer um exemplo, um exercício aqui. Uma alma digital. Armas digitais e alma digital. O Dimas é advogado desde 2006, já fiz bastante coisa, trabalho de direito empresarial, tributário, fiz mestrado, especialização, pouco importa. Mas eu
eu ainda sou o Dimas, certo ou não? Se eu fizer isso aqui, eu deixo de ser o Dimas ou não? Não. Certo? Eu ainda sou o Dimas, certo ou não? Então, considerem a alma digital como esse microfone. O posicionamento digital como esse microfone aqui. Eu sei direito tributário um pouquinho, eu sei direito empresarial, mas se eu amplifico o meu posicionamento através de um microfone, nós vamos chegar lá como, a nossa voz, o nosso posicionamento, a nossa intencionalidade de atingir as pessoas, ela vai se modificar. Então, cada um de nós, hoje, ainda mais nessa geração que nós estamos, usando o posicionamento e a arma correta, a nossa voz, a nossa intencionalidade de trazer uma prestação de serviços jurídicos com excelência, ela aumenta, ela se exponencia. Dá para entender isso ou não? O Dimas é o mesmo. Mas se eu exponenciar a minha atuação, como? Estrategicamente falando, eu vou atingir mais pessoas. Estava falando com o Diogo agora também, um prazer ter aqui. O Diogo falou, não, nossa atuação é off, é top e tal, mas eu estou olhando para o digital, estou começando a fazer as coisas. Por quê? Ele quer mudar a forma de ser percebido. Consegue entender isso? Então é importante a gente ter em mente que não dá mais para dissociar a forma de abordar os nossos clientes. O offline não vai morrer, certo ou não? Não vai morrer, vai continuar existindo escritórios que funcionam de uma forma offline muito interessante, mas a gente que está buscando coisas novas, etc., nós temos que entender que essa arma digital ela é fundamental. E aí coloquei algumas questões aí para a gente refletir, já falaram muito aqui. Estando no Tax Day, nós estamos no ambiente propício para fazer esse tipo de negócio. A Thalita falou no início, 5 ferramentas, não é? Ambiente certo, com pessoas certas, se conectando com novas ideias, você tendo novas ações e, por consequência, novos resultados. Ambiência, pressuposto técnico, já falei, intencionalidade, já falei. Vamos seguir, porque tem bastante coisa aqui que eu preparei para vocês, vamos ver se eu consigo cumprir tudo isso. E aí, a gente tem algumas dúvidas para responder. A gente deve nichar no nosso cliente ou deve nichar na matéria específica? Quem aqui já recusou alguma matéria, alguma especificidade, alguma necessidade do seu cliente por falar que só atua com tributário? Quando a gente começa a pensar, gente, que nós temos que entender a nossa atuação e o nosso escritório como uma empresa, alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu? Tem que entender o meu escritório como uma empresa. Alguém já ouviu falar isso? Gente, tem que virar essa chavinha. Nosso escritório é uma empresa. Ah, mas eu sou empresa ainda, eu sou eu sozinho no meu escritório. Não, você tem que considerar o seu escritório como uma empresa. Mas a empresa tem critérios, ela tem lucros operacionais, ela tem forma de se posicionar. Então, a gente tem que entender que nós podemos e devemos ser um ecossistema de negócio. E aí, quando eu pergunto assim, você vai me nichar no seu cliente ou na sua matéria? O que significa isso? Eu só vou atender aquele tipo de matéria ou eu vou trazer um hub de soluções para o meu cliente? Dimas, mas eu não consigo atender tudo. É óbvio, eu estou falando aqui de matérias que se correlacionam. Direito empresarial, direito societário, direito tributário, recuperação de crédito tributário. A gente tem que entender a conexão entre essas matérias para nichar não só na matéria especificamente, ou não na matéria, mas sim nas dores que o nosso cliente precisa, nas dores que nós vamos passar com a reforma tributária a partir de agora. Não é um cenário assustador? Não é? Eu brinquei aqui no início, pô, achava que sabia alguma coisa de direito tributário, agora com a reforma tributária eu tenho certeza que não sei nada. Por quê? Porque no Brasil as coisas estão se tornando cada vez mais politizadas, as decisões cada vez mais politizadas, a gente vai ter uma dificuldade de lidar com tudo isso. Agora, transporte-se para a cabeça do contribuinte, para a cabeça do empresário contribuinte. Tem um cliente meu aqui. Ele, com certeza, está num furacão também muito maior, assim como a gente está, mas a gente já tem um background, nós estamos buscando para trazer essa informação mais aguçada para o nosso cliente. Vamos seguir. E o melhor produto, leia-se, serviço é aquele que o cliente precisa. Já virou aquela história de quando você vai num restaurante, o garçom traz para você, você tem lá uma carta de vinho, um vinho que custa, sei lá, R$200, mas eu tenho o vinho da casa aqui, esse vinho também é parecido, esse vinho aqui ele vai cobrar R$100. Já ouviram essa estratégia, não? O upsell que o garçom faz no restaurante? Mas aí chega no final do dia, ele traz uma sobremesa, que o lucro da sobremesa que o restaurante tem é 100 vezes mais do que ele vendeu. Então, essas estratégias a gente tem que entender para começar a atuar e prestar os serviços de excelência, entendendo que a reforma tributária é, sim, uma forma da gente
entrar no cliente, entender as dores do cliente e, acima de tudo, falei ali fora com alguém agora, dar a mão para o cliente. Nós estamos no mesmo barco. As dificuldades vão vir para vocês, né? E mais para nós também. Nós vamos estar juntos nisso. Então, é trabalhar estrategicamente o que o cliente vai precisar. Faz sentido você vender um planejamento tributário para quem não consegue nem entender o custo operacional dele, o custo de aquisição dele? Ainda não. Então, a gente tem que entender adequadamente como apresentar soluções específicas para o nosso cliente, senão nós vamos ter um problema. E quando eu falo de ecossistema de negócios, o Diogo fala bastante disso, acho que ele vai explorar também isso à tarde, a gente entender que nós podemos fazer conexões entre as empresas para que isso se retroalimente. A gente costuma fazer isso muito lá no escritório, não é? A gente tem a empresa de consultoria, tem o escritório de advocacia, tem a plataforma tecnológica e tem a plataforma educacional. Então, são sistemas que se retroalimentam. Agora, o que impede a gente trazer para o nosso escritório um hub de seguro, uma empresa séria para trazer dinheiro para o caixa do escritório? Então, pensar que, conectando, o que eu estou falando? Conectando negócios que ainda não têm sinergia e gerando outras fontes de receita. Isso é o que a gente chama de advocacia de negócios. O direito tributário está ligado essencialmente com o negócio. A gente precisa entender que, uma vez o cliente tendo essa demanda, nós temos que ser esse catabolizador de soluções para ele, não somente no direito tributário. Vamos lá, mas vamos voltar aqui. A gente vai ter agora, e aqui o Tax Day eu achei sensacional a ideia das meninas, é fazer a edição especial de reforma tributária. A gente vai ter uma prateleira de produtos aqui, serviço, agro, indústria, tudo que nós vamos ver aqui hoje, estamos vendo com excelência. A gente pode ter uma overdose mental ou entender como agir estrategicamente dentro da nossa realidade. Tem um monte de escritório aqui com vários portes, né? Tem um que fatura 10 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês, 1 milhão, tem representantes de Big Four, auditorias, etc. A gente tem um cenário muito grande. O que eu quero trazer aqui? Qual é o exercício que nós estamos fazendo internamente para entender onde nós vamos focar com critérios específicos para entender onde a gente vai encaixar a reforma tributária dentro de uma solução para o nosso cliente. Então, eu fiz aqui uma matriz para vocês entenderem do que eu estou falando. Esteira de serviços tributários. Eu vou só voltar aqui. Isso aqui são alguns critérios que a gente tem para entender. Vocês estão me acompanhando onde eu estou falando aqui? Onde e como decidir qual produto tributário a gente vai oferecer para o nosso cliente. Estão me acompanhando? Onde eu estou? Beleza. Rentabilidade é um critério, tempo de entrega, replicabilidade, automatização, capacidade de atendimento. Eu quero vender para caramba planejamento tributário, mas eu não tenho nenhum sênior na minha equipe para me ajudar. Você não vai conseguir executar isso. Projeção econômica financeira do assunto, impacto na gestão da equipe, novos negócios, aquele produto, aquilo que você vai oferecer traz novos negócios para o escritório. Projeção externa, tempo de dedicação, beleza, vamos fazer um exercício aqui. Dá para ver lá, certo? Planejamento tributário, lucro presumido, lucro real. Ô, Dimas, mas eu consigo atender isso daqui? Eu não sei. Eu sugiro que se você avalie com esses critérios. Por exemplo, rentabilidade do planejamento tributário, lucro presumido e lucro real. Ela é alta. Tempo de entrega, é alto também. Demora para eu fazer, para eu estudar, para eu entender cenários, mapear riscos, etc. Automatização, consigo automatizar? Não. Eu consigo replicar? Também não. Cada empresa tem a sua peculiaridade, seu centro de custo, a sua filial, etc. Capacidade de atendimento, eu tenho time para isso? Então, tudo isso aqui, gente, é chato, né? Porque, mas eu quero oferecer tudo, eu quero fazer tudo. Tudo bem, você pode fazer, mas só que não adianta você vender um serviço e não conseguir entregar um serviço de excelência com base no que você está se propondo a vender. Então, esses critérios, aqui utilizados como sugestão, você pode utilizar para avaliar se você vai trabalhar, por exemplo, na recuperação de créditos tributários. Se você vai entrar na imersão de setembro e outubro, que a gente vai pegar a mão e entender se você consegue vender isso daqui. Por quê? Falar que faz é fácil. Agora, entregar já não é tão fácil. Então, coloque isso aqui como uma métrica de gestão dentro do seu, para você escolher o produto que você vai vender para o seu cliente. Tá? Aqui tem outros exemplos também, evidentemente, cada um tem uma percepção a respeito disso, mas você pode utilizar esses critérios para fazer esse mapeamento e entender onde você pode chegar com isso daqui. Tá? Estava falando agora de produto, vamos passar um pouquinho para cliente aqui, experiência do cliente. Acontece num mundo de percepções e emoções.
é a sensação que você provoca no seu cliente. Todo mundo aqui já foi para a Disney? Já foi, não? Quem já foi? Boa parte já foi. Lá é um exemplo claro de experiência do cliente. Beleza. Mas a pergunta que você tem que fazer é, eu consigo controlar as percepções e a experiência do meu cliente? O que a Disney faz? Eu ouvi isso aqui esses dias, achei super interessante. Ela faz o seguinte, o show recomeça a cada dia. O aplauso de ontem não vale para o show de amanhã. Aplicando isso para a nossa realidade, a gente tem que entender que a prestação de serviços jurídicos é uma atividade meio ou atividade fim? Meio ou fim? Oh, ninguém vai arriscar, gente? Meio, Teoria Geral de Direito 1, né? IED, alguma coisa assim. Obrigação de meio. Beleza. Se ela é uma obrigação de meio, eu não posso falar que ela é uma obrigação de fim. Entre o início da nossa prestação de serviço e o fim, que pode ser negativo, inclusive, eu posso não conseguir uma ordem liminar, eu posso não conseguir um mandado de segurança, eu posso conseguir uma improcedência de ação. Eu não tenho muito controle sobre o fim. O que a gente tem que trazer, então? Essa experiência do cliente tem que ser positiva. Eu tenho que mudar a percepção do meu cliente com a prestação de serviços jurídicos que eu estou fazendo para ele. É fácil? Não é fácil. É foda. Pode falar palavrão aqui? Não sei. É difícil, é complicado. Por quê? A gente tem que traçar metas importantes. Atendimento diferenciado, tempo de feedback, isso é uma das coisas que o cliente mais reclama. Quanto tempo demora para dar feedback para o meu cliente? Eu pedi algum parecer, um relatório, não veio, demorou. Prazos informados de forma estratégica, o seu cliente não se surpreende. Eu tenho que fazer um recolhimento, um depósito judicial, mas você manda hoje, tem que recolher hoje. Então, são questões que você pode começar a entender como você vai amadurecer e mudar a percepção do cliente da sua prestação de serviços jurídicos. Proposta de serviços exclusivos, reunião de alinhamento de expectativas, vídeos explicativos de fases processuais relevantes. Alguém já pensou em fazer isso daqui? Beleza, nós estamos falando de tributário, né? Mas pega uma ação societária muito importante. Se você alimentar o seu cliente, olha, funciona assim, funciona assado. Eu vou te mandar um vídeo explicando em linhas gerais como é uma audiência de instrução, ou como vai ser a prova pericial contábil de valuation, qualquer coisa dessa natureza. Propostas de serviços exclusivos. A gente adotou lá, nas nossas empresas, um determinado tipo de orçamento, dali para cima, a gente vai mandar um vídeo específico junto com a proposta. Praticamente falando, você sobe um vídeo no YouTube não listado, você manda o link e coloca na proposta. Oi, tudo bem? Estou avaliando aqui. Você cria um texto lá, gera uma empatia. A experiência com o cliente começa no atendimento. Brand do escritório, experiências personalizadas, brindes, cafés, enfim. Enfim, tudo colocando aqui para mostrar que a gente tem algumas ferramentas práticas para aplicar essa questão de gestão e com foco no cliente. Ó. Isso eu já falei, o atendimento e os feedbacks são a parte mais sensível da experiência. Olha só que interessante isso aqui. Produto, leia esse serviço, nota 10 com atendimento 7, é atropelado pelo produto nota 7 com atendimento nota 10. Então, a gente tem que entender que a prestação de serviço ela pressupõe mudar a percepção do cliente a respeito do que nós estamos vendendo e atendendo ali para ele. Tá? Vamos passar para a próxima etapa. Estamos aqui ainda, agora é time, está cliente ali, mas é time. Definimos o nosso produto, temos o nosso posicionamento estratégico para vender esse produto, mas a gente vai precisar de pessoas. Prestação de serviços jurídicos, com exceção daquelas empresas de tecnologia que estão ali, né? E também elas têm que também ter um vesting muito bem estruturado, um contrato muito bem estruturado com os desenvolvedores, mas a prestação de serviço jurídico pressupõe pessoas. Então, o patrimônio de um escritório desce o elevador todos os dias e vai para casa. A gente não tem como fugir de fazer uma gestão adequada se a gente não colocar como prioridade as pessoas que estão conosco, certo? A Aline e a Thalita fazem muito bem isso, tem uma equipe gigante envolvida aqui para fazer esse evento. A gente tem uma equipe grande também no escritório, e gerir pessoas é sempre um desafio, mas tem que ser prioridade. Tá? Eu já ouvi de líderes, até advogados bem-sucedidos, que não, é isso aqui, não tem ponto final, não tem conversa, eu não sei o que o meu cliente quer, aliás, eu não sei o que esse colaborador quer, o que está querendo, pouco importa.
não é pouco importa. Se a gente quiser crescer como escritório, como uma empresa, a gente tem que pensar nisso daí. Instrução do cara, 15%, treinamento, 35%, acompanhamento, mais 35% e duplicação do que ele pode fazer a partir dali, um índice de uma pesquisa. Tá? Então, se a gente quer trazer o nosso colaborador para vestir a camisa do escritório, para que eles tenham uma sensação de dono, a gente precisa trazer motivos e informações completas para que eles entendam o que o escritório quer, o que o escritório espera, o que o escritório pretende apresentar para eles dentro de um prazo de curto, médio, a longo prazo, o que a gente entender como estratégia. Tá? Isso é o que a gente faz. Não necessariamente é 100%, essa é a regra do jogo. Tem escritórios que têm a sua peculiaridade. Nós vamos chegar lá com regimes de contratação. Quando eu comecei a fazer esse tipo de estrutura aqui, isso aqui eu sempre fiz para empresas. Tá? Empresas. A gente cria um programa lá de incentivo e reconhecimento a longo prazo, e você tem várias formas de fazer isso daqui. E eu comecei, especialmente, de uns 2 ou 3 anos para cá, também começar a fazer isso aqui dentro de escritórios. Então, o nosso escritório é contratado para estruturar programas de incentivo a longo prazo dentro do escritório. E a gente tem algumas questões estratégicas de direito societário, não vou ficar perdendo muito tempo aqui, mas você tem essa estrutura que você faz em empresas. Muito bem. Você tem lá, dentro de uma empresa, a possibilidade de fazer um stock option plan, ou algum tipo de estrutura, de forma mercantil, contraprestação de trabalho, tudo isso tem reflexo no direito tributário. Mas eu quero aplicar aqui dentro do escritório de advocacia. Olha, a gente tem, então, trazendo aqui a linha do tempo, posicionamento, pensando no cliente, mas eu preciso entregar esse produto aqui. Como é que eu vou fazer para pessoas engajadas, que a OAB tem todas as suas peculiaridades, nós vamos lidar com advogados, e a gente tem várias figuras aqui. Tem o advogado associado, sócio de serviços simples, sócio de serviços especiais. Vou fazer essa pergunta aqui. Alguém já ouviu falar de sócio de serviços simples e especiais? Quem já ouviu, levanta a mão. Olha só, 10%, nem isso. Gente, a gente consegue trazer uma estrutura societária para dentro do nosso escritório que contemple essa evolução. Lembra que eu falei que o colaborador precisa olhar para onde ele vai, para onde o escritório quer ir? Se você admite uma pessoa dentro do seu escritório e já coloca ela como sócio patrimonial, ou seja, ela está lá no contrato social da OAB, sócio patrimonial de capital, você vai ter um sócio que você precisa entender as responsabilidades, obrigações e direitos de um sócio. Por isso que faz sentido pensar em criar uma linha estratégica de crescimento para o nosso colaborador. Como fazer isso? Eu tenho várias possibilidades. Eu tenho associado, eu tenho sócio de serviço. O que é o sócio de serviço? Você tem lá o capital social da sociedade de advogados. Quem é sócio patrimonial é quem colocou grana, está lá no capital social. Mas você pode criar cotas sem valor. Essas cotas elas vão ser remuneradas da forma que você estruturar no seu acordo de sócios. Então, você vai colocar um valor de prolabore baixinho, para ter reflexo tributário pequeno, e você, no acordo de sócios, faz essa complementação de valor. Exemplo, prolabore, R$ 1.500, salário mínimo, e a pessoa vai ganhar R$ 10.000. Esses R$ 8.500 eu faço como distribuição desproporcional de lucro e, até agora, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, ela é isenta de tributação de imposto de renda. Certo? Como é que você faz isso? Dá para fazer com associado? Não dá. Dá para fazer com sócio de serviço? Dá. Como é que você cria essa estrutura? Dentro do seu capital social, você cria cotas que não têm valor patrimonial, como eu falei, e essa pessoa ela é sócia de serviço. Dentro da possibilidade de você fazer isso, sócio de serviço, você pode colocar sócio de serviço simples, sócio de serviços especiais. Qual é a diferença? Governança, gestão, você estabelece isso. Esse sócio de serviço especial vai ser responsável pela carteira X, pela cidade Y, por determinado departamento do seu escritório. E, de uma forma estratégica, você faz essa pessoa entender que ela está ali, que ela já foi valorizada e que ela pode evoluir dentro da sua estrutura do seu escritório. Dá para entender a importância disso no aspecto assim. A grande reclamação, a gente tem um monte de colegas que nós somos advogados de escritórios lá, como eu mencionei. A maioria da reclamação é turnover. Né? A pessoa, o escritório entra e qualquer quinhentinho o advogado sai.
conseguiu outra oportunidade, sai. Por quê? Porque a pessoa não está entendendo que o escritório pode gerar alguma coisa para ela para frente. Todo escritório tem cultura. Quem tem manual de conduta aqui dentro do escritório? Quem tem? Poucas pessoas. Não ter isso, não falar que não tem um manual, ou não entender que o escritório tem uma cultura, é a cultura do escritório. Dá para entender isso? Todo escritório tem cultura. Agora, se a gente não implanta, o fato de não ter cultura é a cultura do escritório. É a forma que você se posiciona para os clientes e também para os seus colaboradores internamente. Então, a gente tem que entender que existem mecanismos de direito societário que a gente consegue implantar dentro de um escritório de advocacia. Tá? Isso, na prática, eu já venho fazendo faz muito tempo, alguns anos, e os colegas nos contratam para fazer esse tipo de estrutura. Você vai criar métricas com KPIs objetivos. Eu vou mostrar aqui. Para quem? Para quem entra empreendedor, pessoa determinada, o cara já vestiu a camisa do seu escritório, já passou aquela zona de arrebentação, se formou, não sabe se vai seguir no direito ou não vai, já passou aquela zona. Você pode eleger a pessoa para entrar dentro desse programa. Por quê? Alinhamento de interesse, risco-recompensa, cabeça de dono, não é? Você quer que a pessoa pense que se ela esfregar o sapato no tapete, ela vai riscar. Como é que você quer? Isso aqui, só dono que pensa isso. Vou sentar com o pé no sofá, só dono. Como é que você faz isso? Implantando uma cultura. Isso é exemplo básico, né? Agora, transporta isso para a realidade do dia a dia do escritório. Você vai responder um e-mail, segue anexo. Segue anexo a decisão que foi publicada ontem. Se a cultura do escritório fosse seco assim com o cliente, você vai ter um reflexo, talvez. Já tive problema com isso, inclusive. Elas sabem. Por quê? Porque você tem que mostrar para o cliente que você está prestando atenção no que você está fazendo para o cliente. Então, você explica no e-mail o que é. Não é ser prolixo, fazer um parecer, nada disso. Então, isso é cultura. Fazer com que o cara pense com a cabeça de dono e tenha um prazo estipulado, estabelecido, para que ele entre no alinhamento empresarial. Exemplo aqui, 10 critérios básicos. Como é que eu estou de tempo aí? Só para vocês me falarem. Não está, não. Não. Alguém mediu? Bom, vou tocando aqui. 5 minutos? Tá. Vamos lá. 10 critérios básicos. Isso aqui é uma coisa importante também. Tá bom, Dimas, você está falando que tem a possibilidade de, dentro dessas etapas, a gente criar formas dos nossos colaboradores. Lembra? Ambiente empresarial, societário, trazido para dentro do escritório. Como é que eu vou criar objetivamente? Tá? Porque subjetivamente você é o dono. Você dá mais dinheiro ou não dá se você quiser. O sócio patrimonial, o dono do escritório, nunca vai ter esse direito tolhido, a não ser em grandes corporações. Mas o KPI subjetivo, indicador de performance subjetivo, você vai manter contigo. Mas, objetivamente, você precisa mostrar para ele, beleza? Captação de cliente, carteira de cliente, produção técnica científica, manutenção, visão estratégica, visão econômica financeira, gestão de equipe, atualização, como é que é o relacionamento dele, ele estuda, não estuda, projeção externa desse cara, tempo de dedicação, vamos lá, KPI objetivo. Faturamento individual e da equipe, rentabilidade da área que ele está atuando, do departamento dele, capacidade de captação de clientes e novos assuntos. Você tem que levar esse tipo de coisa para avaliar. Por quê? Porque aí você fala, olha, você vai receber mais ou vai receber menos, ou você vai sair de sócio de serviços simples para serviços especiais, ou você vai ter a oportunidade de virar um sócio patrimonial, porque você atingiu isso daqui. Ou você não atingiu isso daqui. Aí você mostra para ele objetivamente. KPIs subjetivos, aquele que o próprio dono vai avaliar. Atendimento aos clientes, liderança, gerenciamento de equipe, como é que é o envolvimento dele ali no escritório, está preocupado, não está, está captando, com o clima organizacional, enfim, uma série de questões. Aline, você falou 5 minutos, deu 2 aqui. Não, brincadeira, vamos lá. E a gente traz, então, para seguir aqui, estou acelerando um pouquinho, mas essa é a ideia, tá? A gente traz aqui, então, uma estruturação de governança corporativa para dentro do nosso escritório. Lembra? O papo inicial aqui foi parar de entender o meu eu empresário, que eu vou mostrar aqui para vocês, sociedade sozinha de advogado, mas parar de entender o nosso escritório como um puramente escritório, aquela visão romântica da OAB. Não vou falar mal da OAB aqui, tem presidente aqui, mas não vou falar mal aquela visão romântica, nossa, prestação de serviços jurídicos, né, advogado essencial, beleza, isso aí, beleza. Mas traga isso para o ambiente empresarial. Programa de governança muito bem implementado. Já tive problema, eu falei desse exemplo. Falei aqui, né? Tive um problema com o escritório que um colaborador dele gravava vídeo para ele. O moleque viralizou. O que o moleque fez? Cresceu o olho. Quando ele cresceu o olho, ele virou para o escritório e falou, quero meu direito de uso de imagem. E você, como bom advogado, tinha implantado isso daqui, não tinha? Não. Cadê? Ó, termo 1 aqui. Ó.
Termo de autorização para uso de imóvel. Não tinha. Tivemos que sentar na mesa com o moleque para negociar com o moleque a utilização. Moleque, estou falando com todo respeito, tá? Porque ele era novo, mas era advogado já. Mas para negociar dentro do escritório de advocacia, que o cara estava usando o vídeo ali, gravando, tinha uma expertise para fazer isso e viralizou, trouxe clientes para o escritório. A voz do escritório aumentada por conta do rapaz. Então, precisamos pensar nisso aqui. Outro critério lá, todos esses documentos que a gente cria num programa de governança empresarial, traz dentro do escritório. Vamos lá, continuando, já quase chegando na reta final. Regime de contratação, falei um pouquinho aqui. Tem estrutura perfeita? Você vai ter que fazer mapeamento de risco, tributário, tributarista, contador, advogado, etc. Ah, quem é contador aqui? Levanta a mão. Olha, tem contador pra caramba, que legal. Esse tipo de coisa aqui dá para fazer também dentro do escritório de contabilidade. Tá? Dá para fazer, porque você consegue ter uma estrutura societária parecida para implementar esse tipo de programa aqui. Tá? Aqui eu estou falando de escritório. Tá? Então, qual que é o regime de contratação perfeito? Vai ter que fazer análise de risco, mapeamento, planilha, para entender quais são os reflexos da contratação via CLT, advogado, sócio-serviço e pejotização, que tem alguns clientes que fazem também. Como você faz isso? Isso aqui é a matriz de risco que a gente faz, que eu faço lá. Virei de costa aqui, mas é isso. Aqui eu estou simulando a contratação de um advogado em São José do Rio Preto. Tem alguém de Rio Preto aqui? Oh, show de bola. Sou de lá também. Como advogado associado, como contratação de pessoa jurídica, né, sociedade individual de advocacia, emitindo nota, risco trabalhista, etc. Você vai ter que colocar na ponta do lápis isso, ou CLT. Isso aqui é uma matriz de avaliação para o gestor do escritório entender qual é o melhor regime de contratação que ele vai fazer dentro do escritório. Agora, tem certo, errado, etc? Não, depende da sua operação. Tem clientes que têm 70 advogados, ele não quer correr risco nenhum, então ele paga a CLT, ele exige horário de ponto e não vai ter hora extra, o relógio cai e tem que ir embora. Agora, tem outros clientes que não, que, pô, cara, eu preciso de uma liberdade, esse advogado vai tratar com o cliente, então eu preciso trazer uma escala para ele de responsabilidade. Tá? Lá de Bauru, a gente é de Bauru, né? Bauru tem um grande escritório com mais de 1.000 advogados, acho que bateu 3.000 advogados, tudo CLT. Como é que você vai gerenciar 3.000 advogados? Não tem jeito, CLT. CLT você gerencia, certo? Então, isso aqui é matriz de risco, é avaliação que vocês fazem para mostrar o melhor cenário tributário para o cliente, você vai fazer para avaliar qual é a melhor forma de contratação no seu escritório. Beleza? Vamos lá, resultado. Isso aqui já é validado de alguns clientes que a gente já teve. Aumento de resultados, todo o time na mesma operação, na mesma direção, alinhamento de pessoas com o mesmo propósito. Acaba que a cultura do escritório, isso aqui foi um feedback muito legal de um escritório do Rio de Janeiro, a gente fez uma fusão com o escritório do Espírito Santo, eu fiz, né, o escritório fez, e aí depois ele veio e disse, cara, que legal, a gente conseguiu implantar tudo isso daqui, e a cultura do escritório atrai pessoas. As pessoas querem trabalhar aqui no escritório. E, da mesma forma, as pessoas são repelidas. Quem não entra na cultura não é nem o gestor que manda embora, é o próprio escritório. Fala, cara, esse aí não dá. Esse aí não dá. Por quê? Porque o escritório já conseguiu entender como é que eu faço a absorção das pessoas para entrar na mesma vibe de trabalho, etc. Tá? Vamos lá. Isso é super legal. 100% dos clientes são pessoas. Certo? A gente conecta com pessoas, falei no início. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoa, a gente não entende de nada. Cara, e é super difícil isso. Lidar com gente é super difícil. Você tem que aprender a lidar, ou você tem que nomear alguém para lidar. O ser humano não é uma máquina. O ser humano não vai ser substituído por inteligência artificial. Pode falar, não vai. As coisas que são de robô vão ser feitas por robô. As coisas que são feitas por pessoas vão continuar sendo feitas por pessoas. Então, a gente tem que entender de pessoas. Tá? Se o nosso escritório nunca será bom o suficiente se o meu time não for eficiente também. Estruturas de gestão, já estou acabando. Tá? Qual a melhor estrutura para a sua operação? Já falei isso um pouquinho. Qual o tipo de empresário da advocacia que você é? Vocês já devem ter visto aqui. A gente já falou também já disso. Né? Olha só, falso empresário da advocacia. É o cara que é o melhor funcionário do escritório no pior cargo. Adora fazer recurso especial. Adora escrever. Tá? Vive assoberbado com isso. Né? Eu já passei por essa fase também. Nossa, adoro escrever, minhas peças são incomparáveis. Beleza, é um critério. Né? Empresidiário, ganha dinheiro, mas o trabalho depende exclusivamente dele. É o cara que está preso no negócio, não tem liberdade nenhuma. Empresário da advocacia iludido, tem muito conhecimento técnico e acha que isso é suficiente. Quem achou, passou por isso aqui, da advocacia em si? Eu achei pra caramba.
atrás de especialização, atrás disso, daquilo. Não, o meu conhecimento técnico vai me fazer mover por si só. Aqui, ó. Nós precisamos desenvolver outras skills. Não tem jeito, tem que desenvolver. Como eu falei no início, conhecimento é pressuposto. Conhecimento técnico é pressuposto. Você é advogado, você sabe fazer? É óbvio que eu sei fazer. Agora, a melhor forma de fazer, a melhor forma de gerenciar o seu projeto, a sua recuperação de crédito tributário, o seu planejamento tributário, aí sim, e principalmente a minha comunicação com o cliente, é isso que você precisa desenvolver. Senão, tá? Falei, e o último, empresário real da advocacia. Consegue delegar as atividades técnicas, supervisiona o trabalho com estrutura para isso, trabalha as alavancas estratégicas do escritório. É a vitrine de um time foda, muitas vezes melhor do que ele mesmo. Desculpem o palavrão. Dá para entender isso? Comercialmente falando, esse cara é a matriz aqui do escritório, é o motor do escritório. Ele sabe, mas ele operacionaliza? Não mais. Isso, na minha visão, é o mundo ideal. Tá? Não significa que amanhã esse é o mundo ideal. Às vezes o modelo de gestão pode ser modificado. Olha lá. Vamos ver estruturas de operações. Estou acabando, prometo. Esse aqui geralmente é o mais comum, né? No escritório de advocacia. Aquela pirâmide padrão. Sócio fundador, nominho na parede, sócio patrimonial, sócio de serviço simples, serviços especiais, associados, paralegais. E aí você tem a base, que é onde você vai fazer o crescimento da equipe. Funciona? Funciona. Mas tem que ter uma comunicação alinhada nessa estrutura vertical aqui. Esse aqui é um modelo já diferente, um modelo onde a gente tem a segmentação por departamentos. Tem lá o sócio patrimonial, o sócio fundador e um sócio advogado que gerencia e funciona muito bem com uma gestão vertical. Autoridade de comando, unidade de direção, abordagem top-down, certo? É o cara que manda. E departamentos independentes, você consegue ter essa visualização. Porém, você tem algumas críticas. Colaboradores infantilizados, lentidão nas decisões, porque depende de uma pessoa só, top-down. Decisões nas ações de organização e dificuldades na comunicação. Então, também tem que ver se é a melhor função. Modelo de autogestão horizontal. Você tem um departamento, esse departamento ele é gerenciado por sócios administradores, advogados nos papéis operacionais, estagiário, e isso você replica para outros departamentos. Então, você pode ter coincidência de pessoas dentro desses departamentos e as pessoas vão trabalhar em projetos específicos. Assim como esse outro modelo de estrutura divisional, que é mais ou menos o que a gente faz. Tem os sócios patrimoniais, de alguma forma participam de tudo isso daqui, mas você tem um departamento específico e pessoas específicas dentro disso aqui. Esses sócios gestores aqui podem participar de mais de um departamento. Então, você tem tributário, societário, recuperação de crédito, civil, trabalhista, etc. Sempre vai passar. Funciona. Agora, por que funciona? Porque você tem que fazer com que a sua operação se encaixe nisso daqui. Importante que vocês saibam, não há regra perfeita, não há receita do bolo. Vocês têm que entender as peculiaridades do escritório de vocês. Tá? Vamos lá. Por fim, estrutura matricial. Que aí você tem pessoas trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Tá? Eu falei tudo isso aqui, gente, logicamente é um tempo curto para a gente falar de tanta coisa bacana, assim como todos os outros palestrantes têm aqui dificuldade para fazer isso. Mas uma coisa que mudou o meu jogo, eu falei no início de vocês, das meninas também, posicionamento. E aí, uma outra coisa que veio na sequência disso foi o melhor investimento que você tem que fazer é o seu próprio escritório. Gente, a gente se dedicou, estudou, fez especialização, fez faculdade fácil, difícil, particular ou pública, pouco importa. Mas você se dedicou. O seu investimento maior da sua vida tem que levar em consideração o seu projeto número 1, que é o seu escritório. Seja escritório de advocacia, seja escritório de contabilidade, de consultoria, etc. A gente tem que acreditar no nosso projeto. Então, para finalizar, eu queria parabenizá-los aqui de novo por estar nesse ambiente. A gente, para estar aqui sabadão, tivemos um problema com isso. As meninas não comentaram. Gente, como assim? Evento de sábado? Sábado é para descansar e tal. Tem gente que pensa assim. Mas a ambiência muda a parada. A gente tem que abrir a nossa cabeça para entender que, se eu estou prestando serviço de advocacia, prestando serviço de contabilidade, eu tenho que entender que esse é o meu plano 1, bicho. Não tem plano 2. Então, é entender que o melhor investimento
é o seu próprio escritório. Ah, Dimas, você está falando para não ter outros negócios? Não é isso. Eu tenho outros negócios, de outras áreas. Já fui investidor, já tive restaurante, várias coisas. Mas é não dissipar energia onde tem que ser o seu melhor investimento, que é o escritório. E aí, trazendo isso, então, para fechar, a gente tem que considerar esses 4 pilares que eu falei aqui. Entender nosso escritório como empresa, entender a importância das pessoas, trazer uma estrutura de gestão interessante, inteligente e trabalhar na comunicação com o nosso cliente. Beleza? Passei do tempo, espero que tenha ajudado, muita coisa aqui. Mas é isso aí. Vida longa, Tax Day. Parabéns por estarem aqui e parabéns pelas meninas aí.